E uma das partes mais temidas do processo de habilitação para adoção é a conversa com a psicóloga. A maioria das pessoas tem medo desse momento, porque não sabem o que vai acontecer, quais perguntas ela vai fazer, a psicóloga ou o psicólogo vai fazer, o que você vai responder, como você tem que se preparar para isso, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência, quem sabe pode ajudar você. Eu sou a Jennifer. Eu sou o Júlio. E esse é o canal Pais e Filhos Adoção. No nosso caso, a gente recebeu em casa a psicóloga, porque ela veio junto com o assistente social. Porque você sabe que nesse processo de habilitação para a adoção, você vai precisar receber também a visita da assistente social, do assistente social. E no caso, as duas vieram juntas. E o nosso antes dessa visita, a gente achava que ia demorar um pouco mais, né, Júlio? Nós entregamos a documentação para habilitação da adoção em maio de 2021. E a gente achou que demoraria para chegar o dia da visita do assistente social, da conversa com a psicóloga, entrevista, né? A gente falou, não, vai demorar, e ficamos mais tranquilos, mas, né? Agora, o dia que a gente recebeu a mensagem que elas estariam aqui em nossa casa em 3 dias, aí sim que a gente começou a ficar nervoso, né, Júlio? A gente não sabia como seria. O que passou pela tua cabeça? Não sei, eu sei que a gente a gente criou um quarto improvisado. Achamos que a falta de estrutura poderia impactar em algo, então a gente construiu um quarto. Isso, é porque a assistente social visitaria a nossa casa, então a gente construiu um quarto em um dia e já temos vídeos sobre isso no canal, então você pode procurar lá. Construímos o quarto em um dia. Ficamos preocupados com questão de estrutura. A minha maior preocupação foi com respeito à minha religião e com o nosso vegetarianismo. Disso ser uma barreira. Isso. E eu tinha várias preocupações, mas a gente orava muito sobre essas coisas, né? E nas nossas orações, a gente falava assim, né? Pedia para Deus que se fosse da vontade de Deus, a gente passasse por toda essa etapa e fôssemos habilitados. Aí seria um sim de Deus, uma confirmação de que realmente nossos filhos viriam, né? Porque a gente orou por filhos, Deus mostrou o caminho da adoção e nós ficamos muito felizes com isso, corremos atrás disso com toda a nossa força, né? E nós falamos assim, nós vamos fazer tudo o que for possível. E vamos deixar o impossível na mão de Deus. Então, assim, talvez nem precisasse. Até a assistente social falou que não precisaria do quarto. Se você assistir o vídeo, você vai entender. Não precisaria construir um quarto, né? Não precisaria ter necessariamente um quarto da criança agora. Mas a gente ficou com tanto medo disso influenciar e a gente pensou, vamos fazer o nosso melhor, que a gente decidiu fazer e entregar o impossível nas mãos de Deus. Então, nós fomos até o fim. Então, a visita da psicóloga seria, assim, essencial para a gente saber, isso? É de Deus realmente? A gente tem o sim de Deus ou não? Se a gente não passasse naquela entrevista, é porque não era para ser e a gente não ia tentar mais nada, né? E não ia pensar mais em filhos e a gente até pediu para que Deus tirasse da nossa mente e do nosso coração essa ideia. Mas graças a Deus deu tudo certo, gente. Então foi assim, a gente recebeu a mensagem no sábado de que elas viriam na quarta-feira, 1h da tarde. Então nesse dia, a gente, dentro desse período de tempo, a gente construiu o quarto, a gente arrumou a casa, a gente deixou tudo certinho. E na quarta-feira, o Júlio veio do trabalho dele, ele trabalha em outra cidade, então ele veio e chegou exatamente na mesma hora que elas chegaram aqui em casa. Foi isso mesmo. Exatamente na mesma hora. E eram 2 mulheres, era uma psicóloga e uma assistente social. Eu achei que viria, porque falaram que era a equipe do Tribunal de Justiça, achei que viria. Eu já vê outro vídeo que vocês vão entender, do Construindo Meu Quarto. Você achou que viria um cara fardado? Isso, né? Achei todo um esquema aí. Mas Federal, não. Vieram 2 pessoas maravilhosas. O FBI. E vieram 2 pessoas maravilhosas aqui, sentaram ali no sofá com a gente, conversaram, foram muito legais e a conversa foi muito boa, né, Ju? Sim, sim. Muito tranquila, bom, então muito não tranquilo. se assuste, gente, não se assustem. Mas tem a parte séria, eu acho, né? Realmente elas querem entender o que vai dentro da sua cabeça. Por que isso é necessário? Muita gente fica se perguntando. Mas é preciso, porque é preciso ter uma proteção para a criança. Porque a pessoa que vai adotar, ela precisa estar com as intenções certas, né? Ela precisa estar com a motivação correta e ela precisa ter estrutura em todas as formas, em todos os seus sentidos, todos os aspectos. Estrutura mental, estrutura financeira, precisa ter estrutura para ter filhos. A visita foi antes do curso, então isso vai depender de cada comarca. Isso depende de cada comarca e eu acho que me gerou um pouco de insegurança também. Se realmente, como eu não tinha passado pelo curso ainda,
será que as minhas intenções estão corretas? Será que eu não vou, falar algo ali que vai atrapalhar todo o processo? E de fato, né, como eu falei no começo do vídeo, uma das minhas preocupações era a religião e o vegetarianismo, porque isso, de certa forma, gera um impacto. Bom, então o que me preocupava era a questão... algo que eu falasse pudesse estragar tudo ali, né? Algum conceito errado que eu pudesse ter na minha cabeça. Mas, então a gente vai falar o que aconteceu, né? Isso, isso, assim, né? ela, no caso, a psicóloga, ela vai avaliar se as intenções do casal, da pessoa, né, que vai adotar, se realmente condiz com a adoção, porque muita gente vê a adoção como um ato de caridade, e aí a gente precisa entender muita coisa, mas basicamente é preciso entender que a adoção é mais um meio de constituir uma família. Então ela vai analisar se o teu pensamento corresponde com isso, se realmente você quer adotar porque você quer ter e tem o desejo de ter filhos. Então, se for esse o seu desejo, ela vai perceber ali, porque ela é treinada para isso, a equipe técnica é treinada para tudo isso, e ela vai perceber que você está, assim, com a motivação correta. Se eu fosse resumir essa motivação, eu poderia dizer que é ser pai ou ser mãe. Isso, ser pai e ser mãe. Então... o grande motivo que elas querem entender através de toda essa conversa, não adianta você só falar, né? Quero ser pai, quero ser mãe. Mas durante toda a conversa ela quer entender isso. Ela quer perceber em você o desejo de ser pai apenas, ou ser mãe. Daí a questão do impacto também que você vai causar nessa criança dependendo dos conceitos ou até preconceitos que você tenha na tua cabeça. Elas querem proteger tanto a criança quanto você, porque eu acho que quando existe uma desistência, uma devolução da criança, isso é um impacto muito grande para as duas partes. E é esse o motivo principal de toda essa equipe técnica fazer visita na sua casa e todas essas questões, o curso e tudo mais. Porque eles querem evitar a todo custo, eles querem evitar totalmente a possibilidade de devolução. De você devolver, abandonar essa criança novamente. Porque isso é uma dor que não tem nem como descrever, que a criança já passou por uma vez e muitas crianças passam várias vezes, né, por isso, e eles querem evitar. Então, por isso que é preciso, né, de todo esse procedimento. Até mesmo todo o processo burocrático da adoção, que muitas vezes é criticado, ele já é feito por esse motivo, para que exista um preparo para que essa criança não sofra mais vezes, né, aquilo que é tão... O abandono, aquilo que é tão triste para ela, né, ser abandonada. O Júlio tinha algumas questões, ele ficou com medo dessa questão da religião, ficou com medo porque nós somos vegetarianos, já temos os vídeos sobre isso no canal, se você quiser dar uma olhada, mas realmente isso também foi conversado ali, porque a gente conversa sobre tudo, ela vai perguntando tudo. Só que uma coisa interessante, Júlio, é que no nosso caso, o nosso perfil era entre 0 a 3 anos. Então não iria influenciar muita coisa, né? A questão da alimentação, né? Se viesse bebê, por exemplo, não ia influenciar, né? A gente ia fazer a introdução alimentar normalmente ali, questão da religião também. Mas isso que eu achei incrível, e a gente já tem vídeo também sobre o perfil no canal, temos, né? Temos vídeo, assista lá pra você ver. Mas a gente já na conversa com a psicóloga assistente social, nas nossas conversas, no nosso pensamento, a gente já imaginava e imagina crianças maiores aqui com a gente. Então, toda a nossa conversa, apesar de ser o nosso perfil entre 0 e 3 anos, a gente já conversou como se as crianças já viessem maiores. Então, foi falado, sim, sobre questões de religião, sobre questão de alimentação, entre outras coisas que envolvem a chegada de crianças maiores na nossa casa. Acho que foi tudo direcionado por Deus também. As duas situações, tanto a religião quanto o vegetarianismo, né, que é o nosso caso, poderiam ter sido negativos. Porém, nós já estávamos nos preparando para tudo isso. E durante a conversa, nós já estávamos, talvez pela nossa conversa, nós já estávamos preparados já para respeitar esta criança, esse indivíduo, no espaço dele. Nossa conversa foi longa, a gente tinha preparado alguma coisa para recebê-las ali, né, para tomar e tudo mais, mas a gente acabou não oferecendo porque a gente ficou muito nervoso. Então a conversa foi longa, eu nem tinha almoçado, só almocei depois que elas foram embora. Sei que elas foram embora, a gente ficou... Como foi a sensação depois que elas foram embora? Acho que foi uma sensação positiva, mas a decisão ficou na mão de um juiz que uma juíza, na verdade. Uma juíza queria ler ali, né? O relatório, porque elas fazem relatório. Exato. Mas algumas gravam, algumas escrevem. Mesmo assim, elas deram feedback de que
que a nossa conversa foi muito boa e elas deixaram entender que nós estávamos preparados para a adoção, que foi uma conversa muito positiva, de que nada disso seria empecilho, mas que essa decisão estaria na mão desta juíza, ao interpretar o seu relatório. E a partir desse momento a gente já começou a viver, parece que a gente viveu com mais, parece que ficou mais concreta a relação da adoção pra gente, por termos construído o quarto, todo naqueles dias, e termos a conversa, e a gente ficou assim tão esperançoso e tão mais feliz com tudo isso, e depois foi só aguardar, né, alguns meses, e em dezembro a juíza deferiu a sentença de que sim, nós seríamos habilitados, e em janeiro nós fomos registrados ali no Sistema Nacional de Adoção. E graças a Deus, né? Comenta aqui embaixo se você já passou pela entrevista com a psicóloga ou assistente social. Conta como foi, faça sua pergunta aqui e deixe seu comentário pra gente refletir sobre o que você acha de tudo isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para notificações que você não perde nenhum vídeo.